Olá! Hoje trabalharemos os conceitos de hardware e software. Esse assunto é fundamental para concursos públicos, uma vez que é contemplado em editais, como também em enunciados de questões. Por exemplo, saiu um concurso para determinado órgão público, nós vamos até o site do elaborador, baixamos o edital. No edital, chegamos à parte do conteúdo para a prova de informática. Lá encontramos conceitos de hardware e software. Mas o que vem a ser o hardware e o software? Hardware é toda a parte concreta, toda a parte mecânica do computador. E software, toda a parte do pensamento, toda a parte lógica. Antes de começarmos a analisar mais a fundo a questão do hardware e a questão do software, é importante entender como que o computador mensura os dados. Essa situação de mensuramento dos dados pode ser tanto atribuída ao software como ao hardware. Por esse motivo, nós vamos começar por ela. Mensurando os dados, bits e bytes. Na informática, nós acabamos mensurando os dados utilizando o termo bit. O bit é a menor unidade de dado da informática, ou 0 ou 1. Esse termo é representado pelo logaritmo 0 ou pelo 1. Então imagine só, se eu tenho um conjunto de 8 sinais 0 ou 8 sinais 1, eu tenho um conjunto de bits. Quando que eu vou usar isso, Ricardo? Em uma conexão à internet, por exemplo. A operadora de telefonia ou a operadora de acesso de banda larga te oferece lá conexões de 10 mega. Tá, mas 10 mega o quê? Megabits por segundo. Eles mensuram dessa forma. Uma relação fundamental para concursos públicos é quando nós chegamos à conclusão que 8 bits, o conjunto de 8 bits, formam 1 byte. O termo byte é muito conhecido, principalmente quando vamos adquirir um computador. Ah, o meu computador tem 1 gigabyte de memória. O meu disco rígido possui 500 gigabytes de memória. Esses termos nós conheceremos no decorrer da aula. Imaginem só, para a nossa prova, para o concurso público, é imprescindível conhecer a relação 8 bits equivalem a 1 byte. Mas não só isso. É importante também conhecer uma tabela de grandezas. Essa tabela de grandezas, ela acaba apresentando de que forma nós podemos potencializar a utilização do byte. Eu não falei do megabit, eu não falei do gigabyte, pois então, o que significa esse mega e esse giga? Vamos dar uma olhadinha na tabela. Kilobyte, KB maiúsculo, ou kilobit, KB minúsculo, quantidade 1000. Megabyte, MB maiúsculo, ou megabit, MB minúsculo, milhões. Gigabyte, GB maiúsculo, ou gigabit, GB minúsculo, bilhões. Nessa tabela, nós encontramos termos como quilo, como mega, giga, porém também podemos encontrar em provas de concursos o termo terabyte, representado pela letra T. Ele equivale a trilhões de bytes. Não é muito comum, porém, vamos ficar de olho. Além disso, também conhecemos os tipos de computadores. Os computadores são classificados de acordo com várias situações. Seu poder de processamento, sua utilização, sua portabilidade, entre outros. Existem alguns tipos de computadores que precisamos saber para determinadas provas. Por exemplo, os mainframes. Os mainframes são computadores de médio a grande porte que normalmente equipam sistemas bancários. Olha a dica aí. Se o teu concurso público refere-se a uma unidade bancária, saibam, a chance de cair o termo mainframe é muito grande. Outros termos, outros tipos de computadores. Os notebooks, os netbooks e os desktops. Notebook é a mesma coisa que laptop, apesar de alguns autores acharem diferença entre os dois. Na verdade, é que o laptop surgiu antes. Lap vem no colo, nas coxas, enfim. Era um computador que você podia apoiar nas pernas. Já os notebooks eram computadores como cadernos, poderíamos levar para cima e para baixo. Atualmente, com as grandes aplicações na internet, nós encontramos os netbooks, computadores portáteis, ou mini notebooks, se eu posso usar esse termo, voltados para aplicações diretamente na internet. Então são computadores que não possuem drive de CD, são computadores com não tanta capacidade de processamento, porém fundamentais na questão do transporte e na usabilidade. E os desktops, que estamos acostumados, aquele computador com um monitor tradicional, com aquele gabinete e um teclado. Esses computadores de mesa ou desktops são muito comuns em departamentos de trabalho e até mesmo nos nossos lares.
Agora que nós conhecemos de que forma mensuramos os dados e os principais tipos de computadores, vamos entender como são os componentes dentro de um computador. Dentro do computador, encontramos basicamente 3 componentes. Não que sejam os únicos que formam um sistema computacional, porém os mais importantes para provas de concursos públicos. O primeiro deles que precisamos falar é sobre o processador. Alguns sinônimos de processador: CPU, do inglês, Central Processing Unit, ou, para o português, UCP, Unidade Central de Processamento. Algumas provas fazem referência ao processador como microprocessador. Mas o que vem a ser o processador, Ricardo? O processador é o cérebro do computador. Ele que processa e mantém todo o computador, todo o sistema em dia funcionando. O que é importante para as provas é conhecer de que forma nós mensuramos a sua frequência de operação. A sua frequência de operação ela é denominada clock. Quando alguma prova perguntar qual o clock do sistema computacional, por exemplo, nessa questão provavelmente encontraremos qual o processador que ele está usando no computador, qual a quantidade de memória e qual a quantidade de disco rígido. Então o que acontece? Ele vai querer que você, dessa configuração, extraia somente a informação do clock, que é medida utilizando a unidade de grandeza giga, com o termo hertz. Então, normalmente o computador hoje opera com um processador com clock de 2,4 gigabilhões de hertz, ciclos por segundo. Então, o processador, parte fundamental do computador. Podemos observar isso em provas onde cobram os componentes separadamente. Um outro componente que auxilia o processador é a memória RAM. A memória RAM é a memória principal do computador e, sem dúvida nenhuma, é a memória mais cobrada em todos os concursos. Não podemos esquecer de uma das suas principais características. Ela é